Bom, gente, nessa unidade 2, a gente vai estudar um pouco sobre as características do núcleo, tá? E suas alterações durante a divisão celular. E a gente vai estudar também um pouco das características da divisão celular, o que acontece, tá, durante esse evento. Entrou gente aqui. Então, vamos ver primeiro algumas características, né, do núcleo da célula. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem um modelo, né, de uma célula vegetal, tá, que é também uma célula eucariota. Acho que não vai dar certo eu ficar nessa mesma tela, né, porque vai ficar entrando gente. Gente, só um minutinho que eu vou logar no celular, que aí fica mais fácil para aceitar sem interromper a aula, tá? Só um pouquinho. Gente, que som é esse? Gente, fica assim quando você loga dois equipamentos na mesma reunião, tá? Às vezes fica assim, é bem ruim. Vamos ver se para, né? Ver. Não vai parar. É um barulho bem esquisitão, né? Bom dia, professora. Bom dia. Estamos nos acertos aqui. Hoje não tá não. Vamos ficar assim mesmo. Toda hora que entrar alguém aí eu aceito. Não tem problema. Tá, gente? Então, hoje a gente vai estudar a estrutura do núcleo, tá? Que é essa estrutura, né, em forma redondinha, né, que fica geralmente no centro da célula, embora ela pode também ocupar aí, diversas localizações na célula, a depender também da função dessa célula, né, que, por exemplo, células que produzem muitas vesículas secretoras, por exemplo, acabam meio que empurrando, né, o núcleo para uma localização mais periférica da célula, tá? Então, o núcleo não necessariamente ele tem que ficar exatamente no meio da célula, né? Como a gente vê nos desenhos bonitinho de livro. O núcleo ele também pode ocupar a periferia da célula, né? Sem alterar seu funcionamento básico ali, suas funções básicas, tá? Vamos aceitar aqui o pessoal. Professora, Oi, pode falar. a senhora, qual é o tema? Núcleo e divisão celular.
Tá bom. A gente vai estudar algumas características do núcleo e as alterações que o núcleo sofre durante esse processo de divisão celular, tá? Para quem entrou depois, depois que eu falei. E aí a gente vai estudar algumas características, né, das fases da divisão celular, para a gente conhecer um pouco como que ocorre esse processo, tá? Vamos aceitar aqui mais gente. Então, gente, antes da gente começar a falar de núcleo, né? É importante a gente relembrar qual que é a função do núcleo. Qual que é a função básica do núcleo? Alguém pode me dizer? Podem participar, tá, gente? Eu vou pontuar a participação também, para eu ter certeza que eu não vou ficar sozinha aqui. Qual que são a função? Alguém pode me dizer uma função do núcleo? Armazenar o DNA. Armazenar o DNA, isso mesmo. Alguém quer falar complementar a fala da colega? Né? Onde que se guarda bastantes informações. Isso. E que informação é essa? Informação genética, exatamente. Tá? Então é isso mesmo. O núcleo, Sim, obrigado. eu que agradeço. O núcleo é o local onde vai estar armazenado a informação genética da célula, tá? Então, onde vai estar ali as nossas moléculas, né, de DNA, né, que vão ser codificadas depois em proteínas, que vão atuar aí na manutenção do equilíbrio dessa célula, na sobrevivência dessa célula, tá? Então, o núcleo, ele porta os fatores hereditários e também controlador das atividades metabólicas, necessariamente as proteínas e enzimas, né, que vão atuar aí no metabolismo celular, né, dos diferentes tipos celulares, que a gente sabe que existem diferentes tipos de célula, e cada tipo de célula requer um metabolismo diferente. Então, o seu aparelho, o seu equipamento proteico vai ser diferente, as suas enzimas vão ser diferentes, tá? Então, é esse material genético quem dá a característica daquela célula. Então, qualquer defeito, qualquer mutação que a gente tem nesse material genético, né, durante a decodificação desse material genético, por exemplo, em proteínas, pode levar ao desenvolvimento de doenças graves no organismo da pessoa, né? Ou até mesmo de uma planta, né? De um animal, o que seja, tá? Então, essa informação genética é muito importante, né? E ela fica armazenada, né? Guardada ali na região do núcleo, tá? Então, essa é a função primordial aí do núcleo celular. E o núcleo celular ele vai estar envolvido também na duplicação do material genético, né? E vai sofrer uma série de alterações que a gente vai ver mais adiante, que prepara, né, a célula para a divisão celular, tá? Que é um objetivo, né? O objetivo de toda a célula é ela poder se dividir, tá? E dar origem a duas novas células, né? Que são chamadas, podem ser chamadas de células filhas, tá? E uma função muito importante dessas células também é garantir que cada uma dessas células recebam o material genético, né, adequado, um material genético perfeitamente duplicado, né, sem erros de duplicação, nada do tipo. A gente vai ver que as fases da divisão celular, elas incluem sistemas que regulam e controlam, né, sistemas que verificam se todos os processos que a célula tem que passar para dividir estão sendo cumpridos com rigor, tá? Então, não é de qualquer jeito que a célula se divide, tá? Ela tem aí os processos, né, que a gente pode chamar até de fiscalização, para garantir que o material genético foi duplicado certinho, que está crescendo o número de proteínas que tem o aporte necessário para que ocorra, para que ela entre realmente na divisão celular, na mitose, tá? Vamos aceitar mais alguém aqui que entrou. Quem foi que entrou? A Letícia. Tá meio lento esse computador. Ok, pessoal. Vamos adiante, então. Então, o DNA, né, em uma célula eucariótica, ele fica sequestrado no núcleo. Então, a gente usa a palavra sequestrado. Ele fica ali armazenado, né, guardado no núcleo. E esse núcleo, ele ocupa cerca de 10% do volume total celular. Então, é um volume pequeno, né, porque a célula aí, ela precisa
conter, né, muitas organelas, muitas membranas, né, aquele sistema de endomembranas que tem suas funções aí importantes na célula. Então, o núcleo ele só vai ocupar um espaço de 10% do volume total da célula, tá? Então, o núcleo, a gente sabe que ele é uma membrana, né, a membrana nuclear. Essa membrana é um envelope, que ela é formado por duas membranas, também fosfolipídicas, tá? Então, ele tem um caráter lipídico e são concêntricas, tá? Essas membranas, elas têm poros ao longo de toda a membrana, tem muitos poros que permitem a passagem de macro e micromoléculas, como a gente vai ver mais adiante, tá? Então, a membrana nuclear, ela não é uma membrana impermeável à passagem de moléculas, ela tem que ser permeável, ou seja, ela tem que permitir a passagem de moléculas, porque esse trânsito, né, principalmente de ribossomos, de RNA, né, e de proteínas precisa ocorrer, né, principalmente durante o processo, né, de replicação do material genético, durante o processo de leitura, né, de transcrição e tradução, né, desse DNA em proteínas. Então, esse trânsito de moléculas precisa ocorrer. Então, para que ocorra esse trânsito, a membrana nuclear ela contém poros, tá? Que são pequenos canalículos que permitem a passagem dessas moléculas tanto de macromoléculas, como moléculas grandes, como por exemplo proteínas, como moléculas pequenas, como RNA, por exemplo. RNA mensageiro é uma molécula pequena, o ribossomo é uma molécula pequena, tá bom? Então, ó, nessa figura a gente pode ver, aqui está o núcleo, e aqui a gente pode ver um poro na membrana nuclear, tá? Então, esse poro vai permitir a passagem de proteína, que a gente vê um modelo de uma proteína, tá? Ela já está sendo construída, na verdade, essa proteína aqui. Ela está no complexo, tá? Então, o que, que pode passar por esses poros? Podem passar proteínas prontas, podem passar complexos de proteína e RNA, né, que essa proteína ainda está sendo traduzida, não foi finalizada ainda a produção dessa proteína, mas ela já pode passar aqui pelo poro em direção ao citoplasma, tá? Dentre algumas outras moléculas também. Então, vocês já podem ver, né, que essa membrana que guarda o nosso DNA, ela não é impermeável à passagem de moléculas, né? Ela tem que permitir a passagem de moléculas para que o metabolismo ali que ocorre dentro do núcleo, ele possa acontecer, tá bom? Então, ó, essa figura aqui, essa e essa, ó, mostram, uma micrografia mesmo, tá? Tirada em microscópio eletrônico, que ele mostra, ó, diversos poros na membrana nuclear da célula. E esses poros, ó, eles têm um formato de flor, ou estrela, né? Tem literatura que fala em formato de estrela, eu acho parecido com flores, umas florezinhas. Então, é o formato ali daquelas proteínas que compõem, né, o poro nuclear, que é composto por proteínas, né? É um sistema, na verdade. Eles têm esse formato, né? Quando você vê as fotinhas em microscopia eletrônica, é como se fossem diversas flores, um buquê de flores, tá? É bem interessante. Os poros, tá? Então, a membrana nuclear ela é também chamada de carioteca, tá? Então, como barreira nuclear, como membrana nuclear, tá? Desculpa, ela age como uma barreira, obviamente separando os material que está dentro do núcleo do material citoplasmático, né? Porque tem que ter essa separação, metabolicamente é importante que haja essa separação. Ele vai permitir, né, através dos poros, a entrada de pequenas moléculas e também a saída de moléculas maiores como proteínas, tá? Então, através da ação seletiva dos componentes, vai exercer um papel importante na regulação da transcrição de proteínas, tá? E qual que é a composição, né, dessa membrana que eu falei para vocês? Ela é uma bicamada fosfolipídica, né? Então ela é semelhante aí à nossa membrana plasmática em sua composição, tá? Ela vai variar um pouquinho aí na quantificação desses fosfolipídios, tá? Então, como bicamada, ela vai ter o quê? A membrana interna e uma membrana externa, tá? Semelhante aí à nossa membrana plasmática. E abaixo, tá? Não sei se vocês conseguem ver um monte de filamentozinho aqui, ó. Esses filamentozinhos, parecendo uma teiazinha de aranha, fica abaixo da membrana interna, que é chamado de lâmina nuclear. Aí vocês recordam da aula passada que a gente estudou o filamento intermediário? Quem recorda do filamento intermediário? Que eu citei que
No núcleo, a gente tem um tipo, né, um pouco diferente de filamento intermediário, mas que também garante força e sustentação ao núcleo, que é chamado de lâmina nuclear, tá? Então, ele pode ter alguns tipos, lâmina A, B1, B2 e C, tá bom? Então, o núcleo, ele é sustentado também por filamentos intermediários, que são chamados de lâmina nuclear, ok? Então, vocês verem a importância do citoesqueleto, né, dos filamentos do citoesqueleto na manutenção da estrutura ali da célula, desde a membrana plasmática, né, até ali a região do núcleo, ok? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Pode prosseguir. Dúvidas? Pode prosseguir. Pode prosseguir, ok. Então, continuando aqui, ó, sobre a gente estudando, né, conhecendo os poros da membrana nuclear, olha a estrutura do poro como que é, tá? A gente pensa, poro deve ser um buraco, não é bem assim, né? Porque tudo na célula ela é bem organizado, tá? Então, o poro ele também é uma estrutura bem organizada, tem toda uma estrutura que, na verdade, ele é um sistema, né? É um sistema aí composto por diversas estruturas, tem os filamentos, né, que ficam voltados para o citoplasma, aqui, esses filamentozinhos, que eles vão ser importantes na hora de que macromoléculas grandes, eles possam entrar no núcleo. Então, esses filamentos eles vão ter uma função que a gente vai ver mais adiante, tá? E a gente tem essa porção, tá? Que é a porção, cadê o mouse? A porção que fica entre a membrana, a bicamada lipídica, tá? Então, essa porção aqui, ela fica entre a bicamada lipídica, a gente pode assumir que é uma porção mais hidrofóbica, né? Justamente por ela ficar ali nessa porção que tem um caráter mais lipídico ali da membrana. E tem também essa porção aqui, essa região, né? Que fica dentro do núcleo, tá? Ela é chamada de cesta nuclear, porque parece um pouquinho uma cesta, tá? Essa região é chamada de anel, tá? A gente tem aqui dentro dessa região coluna de sustentação, né? Aqui fora a gente tem os filamentos e para dentro do núcleo a gente tem a cesta nuclear. Então essa é basicamente a estrutura de um poro, né, nuclear, um poro no núcleo da célula. Então vocês podem ver que é bem diferente, né, da estrutura daquelas proteínas que a gente encontra na membrana, né? É um pouco diferente aí do que a gente já viu. Tá? Então, esses poros vão permitir o tráfego de moléculas, né, através da membrana nuclear. E como que é feito esse tráfego? Pequenas moléculas, né, micromoléculas, elas vão passar pelos poros por difusão passiva. A gente sabe que a difusão passiva, ela não gasta energia. Então, moléculas como íons, né, que são moléculas carregadas, água, nucleotídeos, eles vão conseguir passar, tá, por esse poro por difusão passiva, tá bom? Embora a água ela não tenha esse caráter hidrofóbico, né, lipofílico, ela consegue passar pelo poro por difusão passiva, tá? Já as macromoléculas, né, que são moléculas grandes, elas não conseguem se difundir por difusão passiva, né? Então, elas vão passar por um transporte ativo no poro mesmo, que a gente vai ver mais adiante, tá? E é um processo que vai depender de energia. Então, para que haja passagem, por exemplo, de proteínas para dentro do núcleo, vai ter que haver um gasto de energia, tá? E exportação de RNA para o citoplasma também ocorre um gasto de energia, tá bom, gente? Então, tanto importação de proteína quanto exportação de RNA gasta energia, tá? Então, vai ser um transporte ativo. Então, ó, esse complexo do poro nuclear, né? Porque como ele é uma estrutura tão bem elaborada, né, com camadas diferentes, a gente pode chamar de complexo. Então, ele é um complexo do poro nuclear, tá? Ele é uma estrutura relativamente grande, então, para a gente conseguir enxergar aquelas estruturas em formato de flor, né, ali no microscópio eletrônico, tem que ser uma estrutura relativamente grande mesmo, tá? A massa molecular é de 125 milhões de Daltons. É 30 vezes o tamanho de um ribossomo, assim, para comparar, tá bom? Então,
Ele vai ter um papel fundamental na fisiologia das células eucarióticas, né? Porque somente as células eucarióticas possuem a membrana nuclear, células procariontes não possuem, né? Só para a gente relembrar esse conceito. Então, ele vai desenvolver um papel muito importante na fisiologia de células eucarióticas, tá? Permitindo aí esse tráfego de macromoléculas entre o citoplasma e o núcleo. Vamos aceitar aí mais coleguinhas chegando. Sara Jane. Ok. Para quem chegou depois, a gente está estudando o núcleo, tá, pessoal? E a gente vai ver algumas características da divisão celular. Olha aqui, pessoal. Então, como que é feita a importação de proteínas através desse complexo, né? A gente viu que a importação de proteínas requer um gasto de energia, tá? Então, um processo que vai utilizar a mão de obra de alguns fatores, né, que vão se ligar a essa proteína, permitindo a passagem da proteína pelo núcleo. A gente tem alguns fatores, né, que são umas siglas, né, um pouco desconhecidas para vocês, né? Mas a gente tem que mostrar para vocês saberem que existe, né, esses fatores, tá? Então, existe um fator chamado SLN, que esse fator ele precisa se ligar à proteína, tá? Antes da proteína adentrar o poro, tá? Então, esse complexo do SLN com a proteína que vai entrar, ela vai ser reconhecida por uma proteína chamada importina, né, que vai estar aqui associado no complexo do poro, tá? Então, o complexo vai se ligar a esses filamentos, ó, que ficam aqui na região de fora, que eu mostrei para vocês, do citoplasma, tá? Então, esse complexo da proteína com a SLN, depois que sofreu reconhecimento pela proteína importina, tá? Vai se ligar aos filamentos, tá? E aí, depois que esse complexo se liga aos filamentos, vai ocorrer o quê? Uma alteração do complexo, né, desse complexo do poro, que vai permitir a liberação desse complexo, né, da proteína com a SLN para dentro do núcleo, tá? Então, vocês podem ver que é todo um processo que ocorre, claro que tem mais moléculas envolvidas, mas o objetivo aqui não é complicar, só vocês entenderem, né, como que ocorre esse processo. Não é simples, a proteína não vem sozinha e passa aqui tranquilamente, né? Primeiro ela tem que se associar, né, com um fator chamado SLN, ele tem que se ligar à proteína, né? Aí esse complexo da proteína com SLN tem que ser reconhecido pela importina aqui no poro, tá? Depois, esse complexo, ele se liga aos filamentos que vai fazer com que haja uma alteração na conformação do poro, e aí sim essa proteína consegue entrar, né, ligada ainda a esse fator SLN. Depois desse fator SLN, ele retorna, né, a essa região, onde ele fica como se ele fosse um ajudante, né, no transporte das proteínas, tá? Então é bem interessante esse processo, né? E para que haja esse processo, obviamente, há gasto de energia, né? Não acontece de uma forma simples como a difusão passiva. Tem mais gente entrando aqui. O Marcos. Ok, pessoal, alguém ficou em dúvida sobre esse processo? Quer fazer alguma pergunta? Ou tá ok? Gente, vocês estão acordados, né? Se ligar o microfone, eu vou ouvir o ronco de alguém, gente. Professora, a Letícia pediu para a senhora explicar mais uma vez. Tá ok, eu explico sem problema Professora, nenhum. porque, tipo, travou muito aqui pra mim, eu tô usando dados, Ah, tipo, tá tá. muito ruim. Tá Se bom. puder Aí depois você me tá? confirma se você conseguiu ver sem travar, tá? Eu vou explicar de novo. Então, como que é feito Por favor. Tá, como que é feita a importação de proteínas através do poro? A gente já viu que é um processo que gasta energia, né? Um transporte ativo. Então, para que haja todo esse processo aqui, a gente vai gastar energia, gastar moléculas de ATP, tá? Então, como que uma molécula grande como uma proteína, ela vai adentrar o poro?
tá? Primeiro, ela tem que se ligar a um fator chamado SLN, que é um fator que fica aqui no citoplasma, que ele tem que se ligar à proteína. Depois que ela se ligou ao SLN, né, que é esse fator, ela é reconhecida por uma proteína chamada importina, que fica aqui no núcleo, no poro do núcleo, tá? Então, depois que ela é reconhecida pela importina, esse complexo, né, da proteína com a SLN vai se ligar a esses filamentos, né, que fica nessa porção citoplasmática do poro. Depois que ele se liga ao filamento, vai haver uma alteração de configuração, né, na conformação do complexo, permitindo que a proteína adentre, né, ainda ligada ao SLN, tá? Então, em resumo, voltando de novo, a proteína tem que se ligar ao SLN aqui no citoplasma. Esse SLN mais a proteína vai ser reconhecida pela importina aqui no complexo do poro. Aí eles vão se complexar a esses filamentos. Quando eles se complexam no filamento, o poro sofre uma alteração de conformação que permite a passagem da proteína ligada ao SLN, tá? Então, é um processo, né, de um complexo aí de alterações que vai ocorrer, né, no poro para que haja a passagem da proteína com gasto de energia, tá bom? Aí depois que a proteína adentrou dentro do núcleo, esse fator, o SLN, ele retorna para o citoplasma, né, para auxiliar na entrada de outra proteína que precisa entrar dentro do núcleo, tá bom? Pessoal que não tinha conseguido escutar, conseguiram ouvir bem certinho? Entendi. Então, tipo, o SLN é tipo a pulseirinha da chave para entrar na festa, você só entra com ela. Isso, exatamente. Ou então aquele amigo, né, que é o quase dono da festa, que vai te acompanhar É, e te levar para lá. É basicamente isso, tá bom? Então, esse é o processo, né, que ocorre com gasto de energia, tá? O RNA, ele faz geralmente o processo oposto, né? Mas ele também tanto pode entrar no poro, quanto ele também pode sair. E ele também precisa se associar, né, com algumas proteínas, tá? Como as ribonucleoproteínas, para ele conseguir ter um transporte mais eficiente através do poro, tá? E lembrando que os poros, eles são muito maiores do que a molécula de ribossomos, para você ter uma ideia. Como eu falei, que o poro é uma estrutura grande, tá? Então, o núcleo celular, alguém ia falar uma coisa? professor, é, tipo, só uma pergunta assim, só uma curiosidade, não sei se vai ser útil para prova ou alguma coisa assim, um trabalho. Pode perguntar. A proteína SLN, quando ela volta para o citoplasma, ela gasta energia de novo ou só gasta quando entra com uma outra proteína e tal? Só quando ela entra com a proteína, né? Porque a proteína, como é uma molécula grande, ela vai precisar gastar energia. O SLN não, ele volta tranquilamente, né? Ele pode passar pelo poro, né? Como ele é uma estrutura pequena, ele atravessa de volta sem gasto de energia, só para auxiliar mesmo nessa entrada da proteína no poro, tá? Então, o SLN ele é só um fator, ele não vai gastar ATP para retornar, e vai só auxiliar a entrada da proteína. Tá? Depois que se desfaz, né? Cada um toma o seu rumo, o SLN volta para o citoplasma para ser utilizado novamente em outra entrada de outra proteína. Ah, sim, entendi. Obrigada. Ah, e a Letícia perguntou o que, que seria esse RAM GTP. É mais uma estrutura do complexo, tá? Que ocorre, por exemplo, eu falei que quando a proteína, né, e o SLN se ligam aos cílios, ocorre uma alteração na conformação do poro, né? Então, essa conformação envolve esse RAM GTP, tá? Ele vai estar ali associado com a importina, né? E que vai permitir essa alteração aqui, ó, um fator de troca de nucleotídeo, nucleotídeo guanina, que é a RAM-GEF, tá? Então, ele é um fator que vai alterar a configuração do nucleotídeo. Tá? Eu só não citei o nome dele porque são muitos nomes, né? Pode dar algum nozinho na cabeça de vocês. Mas ele é o que vai sofrer alteração, vai permitir alteração aqui no poro, tá? Então, ele é só mais um fator aqui que vai auxiliar também na entrada da proteína, tá? Então, vocês podem ver que o poro, ele tem muitos fatores, né, e proteínas associados, tá? Tem mais, esses aqui são os principais que vale a pena a gente conhecer, tá? Mas tem muito, se a gente for parar para estudar a estrutura, né, o complexo do poro, a gente vai ver que
é uma estrutura assim, muito grande, está associado com muitas proteínas, né, que vão auxiliar na estrutura ali mesmo, tá? Mas, a princípio, para a gente começar a conhecer mesmo o poro, são esses fatores que é bom a gente entender, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Podem perguntar. Elas vão ter. Então, vou passar aqui. Podem perguntar. Alguém ligou o microfone que eu vi. É mais alguma dúvida Não, sobre o poro? eu liguei pra falar que ninguém falou nada lá no chat. Ah, então tá Só bom. tudo certo. Obrigada por avisar mesmo, porque eu não tô conseguindo ver o chat, né? Como eu tô só com essa tela da apresentação, eu não Uhum, consigo ver o chat. Aí vocês avisam aí. Obrigada. por nada. Tá, gente? Então, o núcleo celular ele pode ter dois formatos, né? Ele pode ter o formato aí de eucromatina, que a gente chama de eucromatina, tá? E ele pode ter o formato de heterocromatina, tá? A eucromatina é a cromatina que vai estar presente na intérfase, ou seja, aquela fase onde não está acontecendo ainda divisão celular propriamente dita, tá? A gente vai ver mais adiante que na intérfase a célula o núcleo está se preparando ali para se dividir, mas ainda não começou a se dividir todo o processo de divisão, tá bom? Então, na intérfase, né, o núcleo ele vai estar no formato de eucromatina, tá? Que é a cromatina na intérfase e que ela pode ser transcripcionalmente ativa, ou seja, o material genético ali da eucromatina, ela pode ser transcrita, né? A gente pega ali o DNA, né, e lê para produzir uma proteína. Então, as ferramentas ali da célula conseguem transformar, né, ler o DNA em uma proteína, tá? Porque o núcleo vai estar no formato de eucromatina, tá? A cromatina não vai estar condensada, porque quando a cromatina estiver condensada, não vai mais ser possível transcrever esse material genético, porque a cromatina condensada, ela vai estar preparada mesmo para a divisão celular, para que ocorra a divisão celular, né, e o material se separe ali para as células filhas, tá bom? Então, diferente da eucromatina, a heterocromatina vai ser a cromatina condensada, né, que não é possível transcrever proteínas, tá? Então, essa transcricionalidade, ela vai estar inativa, tá? E essa heterocromatina geralmente fica acumulada junto à membrana interna do núcleo, né? Eu coloquei aqui uma fotinha para vocês verem essa diferença, né? A eucromatina, ela fica mais centralizada nessa região toda branca aqui, essa região bem clara do núcleo, tá? Então, nessa eucromatina, o meu DNA ele não vai estar condensado, então eu consigo ler, né? Eu consigo transcrever esse DNA em proteínas tranquilamente. Já na heterocromatina, não. O meu DNA ele já vai estar condensado esperando a divisão celular. Então, não consigo mais transcrever ali proteínas, né? Traduzir proteínas, tá? Nem enzimas ali para a célula, tá certo? Então, essa aqui é a diferença aí, que o núcleo celular pode sofrer, né? A depender da fase que ele esteja. Se é na intérfase, eu vou ter a eucromatina, e se é na divisão celular, né, na mitose, eu vou ter a heterocromatina, tá bom? Ficou clara essa diferença para vocês? Na eucromatina, meu DNA vai estar descondensado, né? Eu vou poder transcrever proteínas tranquilamente, né? E ocorre na intérfase. E na heterocromatina, o meu DNA ele vai estar condensado. Eu não consigo transcrever proteínas, porque o meu material condensado, meu material genético condensado é para a divisão celular, para que ele seja dividido entre as novas células que vão se formar, tá bom? Nesse processo de condensação, a gente tem uma estrutura muito importante, né, que é chamada de nucleossomos. O que é nucleossomos? É uma estrutura parecendo um ioiô, né? Quem não conhece o ioiô? Tá? Um nucleossomo, ele parece um ioiô. O nucleossomo, ele vai ser aí o primeiro estágio de condensação do meu material genético, tá? E o nucleossomo nada mais é do que o meu DNA, olha aqui o meu DNA, enrolado em estruturas que são proteicas, né? Que são chamadas de estonas, né? Então, existem vários tipos de estona, existe estona H1, H2, tá? A gente não vai entrar nesse detalhe, mas essas proteínas estonas, né? Elas vão sofrer esse enrolamento do DNA, que faz parte do início aí da compactação do DNA, da condensação desse DNA, tá bom? Então, o nucleossomo ele vai ser aí
o princípio, né, a estrutura que vai começar, que vai dar início a essa condensação do meu material genético. Então, ele é só o começo, tá? E quando esse material genético estiver realmente bem condensado, vocês vão ver que vai ser uma estrutura bem emaranhada. Vai ser vários e vários nucleossomos, uma estrutura bem emaranhada, para formar aquela estrutura final lá que a gente conhece como cromossomo, tá bom? Vamos sair aqui, que tem mais gente querendo entrar. O pessoal atrasou um pouco o sono aí. Foram festar ontem, né? Perderam a hora, né, dona Rayane? Foi, tá bem lento aqui. Professora, a senhora vai disponibilizar esse slide que a senhora Sim, tá mostrando aí, ou não? sim, eu vou disponibilizar. Eu coloco, sempre depois da aula, eu coloco lá no AVA para vocês acessarem, caso, né, no caso de ter exercício, vocês podem consultar ou outras dúvidas, né, justamente para a prova também, eu disponibilizo sem problema nenhum, tá bom? Então, pessoal, vocês entenderam como que é a estrutura do nucleossomo? Alguém tem alguma dúvida? Tá? O nucleossomo ele vai ser nada mais do que o nosso DNA enrolado em proteínas, proteínas essas que são chamadas de estonas, tá bom? Vou continuar então, se ninguém falou nada é porque todo mundo entendeu. Ou estão assustados com o assunto, não sei. E depois para ele desenrolar? Ele vai se descondensar. Depois que ele formou, depois que esse material, né, os cromossomos foram separados nas células filhas, ele vai sofrer essa descondensação, né, que vai ter o auxílio aí de proteínas, para que a célula volte ao seu estado de intérfase, né, para passar por aquela nova preparação para uma nova divisão celular que vai dar origem a novas células filhas. Então, tem esse processo de condensação e descondensação, né? Porque a célula, por exemplo, as células filhas receberam, né, cada um suas cromátides irmãs, né, que elas vão ser separadas na divisão celular, mas não vai ficar o cromossomo ali condensado. Ela tem que se descondensar, por quê? Porque o cromossomo condensado, como eu falei, não é possível que o DNA seja lido para produzir proteínas. Então, quando as células filhas elas recebem as cromátides irmãs, elas precisam descondensar aquele material genético para começarem a produzir mais proteínas, para elas começarem a se preparar para dividir de novo, porque a célula vai estar em constante processo de divisão, tá bom? A não ser que essa célula não esteja mais em condição de se dividir, ou, por exemplo, seja uma célula velha, que eu vou falar para vocês mais adiante, já que não tem mais condição assim de se dividir, aí ela vai paralisar, ela vai entrar na fase G0, que a gente vai ver depois, que é uma fase que essa célula fica paralisada porque ela não está apta, né, a seguir as etapas para uma nova divisão celular, tá bom? Não sei se eu consegui dirimir algumas dúvidas. Quem quiser perguntar mais. Não, eu não. Ninguém? Ok, achei que ia perguntar alguma coisa. Tá, então, ó, aqui só para vocês verem, aqui a gente tem uma célula pronta para divisão. Por que ela está pronta para divisão? Olha o material genético como está bem condensado, né, na forma de cromossomo. E aí, quando você olha no microscópio, né, a nossa prática vai ser de visualizar essas estruturas, tá, gente? Claro que no, no microscópio, quando a gente faz o experimento, não fica tão bonito assim como no livro, né? Isso aqui é basicamente um desenho, mas a gente consegue sim visualizar as estruturas para a gente ver em que fase da divisão celular que se encontra, tá? Então, a gente consegue ver no microscópio os cromossomos ali, os cromossomos visíveis, né? De uma célula que está pronta para divisão ou a célula já nas etapas da divisão. A gente consegue ver os cromossomos ali, sim. Aí, essa aqui, né, é uma célula que não está em divisão. Então, olha a diferença. O material genético, ó, ele não vai estar condensado, tá? Então, eu pergunto para vocês, com base no que eu falei agora há pouco. Nessa situação aqui, a célula sem divisão, eu vou ter uma eucromatina ou uma heterocromatina? Quem lembra? Isso, exatamente, a eucromatina. Muito bem. Tá na eucromatina, né?
Você pode ver no microscópio o material, o material nuclear, né, vai estar claro. Se está claro, é porque não está tendo condensação. Porque quando condensa, né, você vê a estrutura, bem os pontinhos pretos mesmo no microscópio. Aí você vê, está condensado aquele material. Mas na eucromatina, você vê essa parte bem límpida, né, bem claro no microscópio. Aí você pode ver que aquele núcleo não está em divisão celular. Então, o material ali do núcleo constitui a eucromatina, tá? Então, eu posso transcrever esse material genético, esse DNA, em proteínas na eucromatina? Sim, né? Porque Sim. ele Sim, não está condensado. exatamente, sim. Tá? Eu não consigo transcrever justamente quando ele está condensado, que ele está preparado para divisão celular, né? Então, esse enovelamento do meu DNA não permite que haja ali uma transcrição das minhas moléculas de DNA. Por quê? Porque eles estão muito enrolados nas proteínas. Então, eu não tenho como transcrever um DNA que está tão enrolado, ele está indisponível, por assim dizer, né? A configuração dele não permite que as proteínas vá lá tentar transcrever aquele DNA, né, em RNA mensageiro em proteína, tá bom? Então, eu só consigo isso quando a minha célula não está em divisão, que é justamente para ela produzir proteínas para se preparar para a divisão, tá bom? Então, ó, olha aqui o formato de colarzinho de contas. Aqui, ó, ainda é o nucleossomo, tá? Aqui, ó, esse mesmo formatozinho aqui de colar de contas, né? Vocês podem ver aqui nessa micrografia aqui, ó, essa foto tirada mesmo, parece um colarzinho de contas. Então, esse material genético ele está começando a se compactar. Ele ainda não está totalmente compactado, senão a gente veria já a estrutura do cromossomo. E aqui a gente está vendo só os colarzinhos de conta, que são os nucleossomos, e como eu falei para vocês, é o início da compactação do material genético. Ainda não está finalizada a compactação, está só começando, tá bom? Que é o formato de quê? Que é contas de rosário, né? Então, quem tem aí um rosário em casa sabe que é bem parecido mesmo, tá? Então, ó, como eu falei para vocês já, o material genético descondensado, né? Ele é ativo. Por quê? Porque ele pode ser transcrito mais facilmente nesse estado, justamente para preparar a célula, para produzir proteínas, para futuramente entrar em divisão, tá bom? E ao se tornar condensado, né, o que é o formato de cromossomo, a transcrição vai ser dificultada, tá? Mas aí, por outro lado, a divisão celular vai ocorrer com mais precisão. Porque pensem aí, como que vai dividir o material genético sem esse material genético estar tão condensado e organizado na forma de cromossomo? Né? Que durante a separação, cada cromátide irmã vai ficar para um lado, para uma célula. Né? Então, se esse material não estiver condensado, vai ser um puxa de lá, puxa de cá e não vai dar certo. Vai ocorrer o quê? Uma divisão errada, né? Um lado vai receber mais material genético do que o outro, né? Então, com certeza a célula não vai prestar. Alguém quer Formaremos perguntar? mutantes. Oi? Vão ser formados Isso. mutantes. Podem ocorrer mutação, formação de câncer, né? De câncer, tumores aí, pode ser benigno, maligno, enfim. Então, para que não ocorra esse tipo de situação, que o material genético ele fica bem organizado, bem compactado, para que na hora da divisão celular, essa divisão seja perfeita, a mesma quantidade que vai para um lado, vai para outro. Que a mesma quantidade de material genético que tem numa cromátide irmã, tem na outra, tá? Porque são irmãs gêmeas, tá bom? Então, ó, aqui essa fotinha é só para ilustrar para vocês os níveis de compactação da cromatina, como eu falei, tá? Então, aqui, ó, a fita de dupla hélice não tem compactação nenhuma. Então, aqui eu consigo o quê? Replicar esse DNA, né? Separar as fitas, replicar ele tranquilamente, né? Eu posso aqui, ó, produzir um RNA mensageiro também, para depois dar origem a proteínas diversas, tá? Então, na dupla hélice eu não tenho compactação nenhuma, tá? Então, aqui eu vou estar nesse formato mesmo, no período da intérfase, tá? Que não é a divisão celular. E aí, ó, a partir daqui vocês podem ver, já começa a formar o que? O nucleossomo, que é o primeiro estágio do empacotamento, tá? Que é aquele formato de colar de contas que eu mostrei para vocês na foto. E aí, esse nucleossomo, ele começa a se enrolar em volta dele, tá? Formando um octâmero de estonas, para vocês verem o nível de empacotamento, tá? E aí,
esse nucleossomo bem empacotado, eles fazem vários loops, né? Eles começam a, tipo assim, formam uma estrutura grande. E essa estrutura grande começa a dar várias voltas em torno dela mesma, para você ver como é grande o material genético, como é grande nossas fitas de DNA, né? Que precisa fazer todo esse amaranhado, toda essa trança para compactar bem, tá? Então, aqui já é um período mais avançado de compactação. Aí, essa compactação acaba se transformando, ó, no loop que ele chama de esqueleto proteico condensado, tá? Que ainda não é o cromossomo. E aí esse esqueleto, né, proteico, ele acaba se transformando o quê? No nosso conhecido cromossomo, tá? O cromossomo metafásico, tá bom? Então o cromossomo ele vai ser o nível máximo que a gente vai ter de compactação da cromatina, tá? Do meu DNA, ok? Então aqui era só para mostrar para vocês essa parte aí da compactação mesmo. E aqui eu trouxe um vídeo que ilustra bem como que ocorre esse processo, tá? Observem aí para vocês. É bem interessante. In this animation, we'll see the remarkable way our DNA is tightly packed up so that 6 feet of this long molecule fits into the microscopic nucleus of every cell. The process starts when DNA is wrapped around special protein molecules called histones. The combined loop of DNA and protein is called a nucleosome. Next, the nucleosomes are packaged into a thread. The end result is a fiber known as chromatin. This fiber is then looped and coiled yet again. Leading finally to the familiar shapes known as chromosomes, which can be seen in the nucleus of dividing cells. Chromosomes are not always present. They form around the time cells divide when the 2 copies of the cell's DNA need to be separated. Então, pessoal, esse vídeo foi bem ilustrativo, né, nessa questão da compactação do cromossomo, para vocês verem como que ocorre mesmo a nível celular. É bem interessante, né? Então, ó, como a gente já está falando do cromossomo, o que é o cromossomo? São estruturas formadas, né, por uma molécula de DNA associada a proteínas proteicas. Então, é um alto nível de compactação, tá? E o cromossomo ele tem algumas estruturas, né, que vale a pena a gente conhecer ou relembrar, quem já viu, tá? Então, o cromossomo ele é formado por 2 estruturas que são idênticas, né, que são chamadas de cromátides irmãs, tá? Que são ligadas, né, por uma estrutura central, que vai ser chamada de centrômero ou constrição primária, tá? Então, elas ficam ligadas aqui nessa região central. Quando ocorre a separação, né, que o fuso mitótico, né, eu vou ter fuso mitótico ligando essa cromátide e vou ter fuso mitótico ligando aqui essa cromátide. Então, quando ocorre a separação, cada fuso puxa a sua cromátide para um lado, né? Então, esse centrômero ele deixa de existir, ele se rompe, tá? E aí cada cromátide vai para um polo da célula, que vai compor cada uma das novas células, tá bom? Então, essas são as principais partes aí do cromossomo. A gente tem também essa porção, que a gente chama de porção caudal, né, aqui do cromossomo, que é chamado de telômero. Não sei se vocês já viram falar, mas o telômero ele é um importante biomarcador do envelhecimento. Por quê? À medida que as nossas células se dividem, esses telômeros eles vão encurtando. Vão encurtando, vão encurtando, vão encurtando. E chega um período que o telômero ele não tem mais atividade, ele não consegue mais encurtar mais, e essa célula não vai mais entrar em divisão, porque é uma célula que já está velha, tá? Então, em indivíduos mais velhos, por exemplo, você pode notar ali um encurtamento bem importante desses telômeros,
Tanto que tem técnicas, né, da biologia molecular para visualizar, por exemplo, a sua idade biológica, que eles utilizam a visualização do comprimento do seu telômero, do telômero das suas células, tá? Que aí vocês vão, que aí eles têm uma ideia da sua idade biológica, né? Que a idade biológica das pessoas varia de pessoa para outra, tá? Então, a análise desse telômero é muito importante, ele funciona então como marcador do envelhecimento celular, tá? Um marcador muito importante, né? Então ele fica aqui nessa extremidade do cromossomo, do nosso cromossomo, ali das cromátides irmãs, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Então, né, quando a célula vai estar prestes a se dividir, tá? Esse cromossomo, ele vai se duplicar, formando as cromátides irmãs, que vão ser ligadas ali pelo centrômero, tá bom? Então, prestes a se dividir, que a gente vai ter essa divisão em cromátides irmãs. Esse empacotamento, ele já não forma a estrutura perfeita do cromossomo. Ele forma primeiro tipo um bastão solitário, que depois ele vai se dividir formando essas cromátides irmãs, que vão estar ligadas ali pela região do centrômero, tá bom? E aí, quando ocorre a separação final, essas cromátides irmãs, elas se dividem, cada uma indo para uma célula diferente, ok? Então, como eu já falei, né, o cromossomo metafásico, ele é formado por duas cromátides irmãs, né, oriunda do processo de duplicação da cromatina, tá? Elas se encontram presas por uma região chamada centrômero, né, que é uma constrição aqui nessa região central. Também a gente pode ver em algumas estruturas, né, alguma constrição secundária que fica logo acima do centrômero. A gente não consegue visualizar muito certinho assim em microscópio, não conseguimos, só se for microscopia eletrônica de varredura, tá? Mas a gente pode encontrar uma constrição secundária aqui, logo acima do centrômero, tá? Que caracteriza o cromossomo também, tá? E o telômero que eu falei para vocês, né? Que é um marcador aí do envelhecimento, tá? Então, o que ele é o telômero? São partes do DNA muito repetitivas e que não codificam proteínas, então são chamadas de não codificantes, tá? Então, se não codifica proteína, qual que é o papel do telômero? Proteger o material genético que o cromossomo transporta. Então, o telômero ele tem a função de proteção, tá? Então, como vocês podem ver, né, que quando a célula vai envelhecendo, elas também vão perdendo essa função de proteção. Por isso que é até mais fácil no envelhecimento ter o surgimento aí de alterações, né, celulares que podem levar à formação de tumores, podem levar à formação de câncer, né? Porque o envelhecimento já é um processo que ele meio que favorece aí o surgimento de mutações, tá bom? E o ciclo celular? O que é o ciclo celular? O que a gente pode entender como essa palavra, né? Ciclo celular. É um ciclo mesmo que a célula passa por todo o seu processo aí de vida, vamos dizer assim, né? Vai ser um processo que vai ocorrer desde a formação de uma célula até a divisão dessa célula em duas outras células, tá? Então, como tem essa natureza cíclica, né? Vai sempre se repetir, aquela nova célula formada, né? Vai entrar em um novo ciclo, que é chamado de ciclo celular, tá bom? Então, a célula vai se dividir, originando duas descendentes, né, com divisão do núcleo, tá? Então, em cada célula nova formada, a gente vai ter a formação de um núcleo com base naquelas cromátides que foram separadas, tá? Então, a divisão do núcleo é chamada de mitose, e a divisão do citoplasma durante esse processo é chamada de citocinese, tá bom? Entrou gente aqui, eu vou aceitar. Quem foi que entrou? Kailan também perdeu o horário aqui. Caiu da cama, o Kaislan. Quem foi que acordou o Kailan para ele assistir a aula? Vou colocar aqui na tela de novo isso, tá? Então, o ciclo celular, como eu falei, a divisão do núcleo é chamada de mitose, isso é importante, tá, gente? E a divisão do citoplasma é chamada de citocinese, tá? Então, o ciclo celular, ele é composto por duas etapas, ele é dividido em duas etapas. A mitose, propriamente dita, né, que vai se dividir em mais etapas, que a gente vai ver mais adiante, e a intérfase, tá, que é aquela parte que eu falei, aquela fase em que a célula não está propriamente se dividindo, ela está se preparando para dividir, tá?
Vamos ver aqui. Então, a intérfase vai ser uma fase o quê? De intensa atividade metabólica. O que que é isso? Ela vai produzir muita proteína, tá? Ela vai produzir, vai duplicar bastante o seu material genético, né? Por que que ela tem que duplicar? Porque ela vai dar origem a outra célula, né? Vão se originar aí duas células, né? E essas duas células precisam estar com esse mesmo material genético. Então, ela tem que duplicar esse material genético para ficar certinho para cada nova célula. Entrou mais gente. É a Lely. Então, gente, a intérfase, né, que eu expliquei que essa fase de intensa atividade metabólica, ela é dividida em 3 períodos. Quais são esses? O período G1, o período S e o período G2, tá? Então, cada um desses períodos é marcado por algumas alterações que esse núcleo sofre. Então, no período G1, eu vou ter o quê? Uma intensa síntese de RNA e proteínas, e vou ter também um aumento do citoplasma, eu vou ter síntese de novas organelas também, né? Então, nesse período, a célula ela começa a crescer. A célula, quando ela está no período de intérfase, ela começa a crescer, porque ela está sintetizando novas moléculas, né? Está sintetizando bastante proteínas e RNA, porque depois que ela dividir, cada célula tem que levar um pouco desse material genético, né? Levar aí equitativamente material genético e também material da célula, vai levar organelas, né? Então, tudo vai ser separado ali, né? Que nem um divórcio, cada um leva uma parte aí dos bens daquela célula anterior, tá? Então, eu vou ter aí no G1 uma intensa síntese de RNA e proteínas e um aumento do tamanho do citoplasma, né? Porque eu vou ter também uma produção de novas organelas. Aí, no período S, ele é chamado de período de síntese, né? Porque eu vou ter uma duplicação do meu DNA. Então, eu vou ter aí um surgimento de um DNA duplicado, né? Para o processo lá de divisão posterior. E no período G2, né, eu vou ter um período adicional para o crescimento celular. Então, eu vou ter mais síntese de proteínas, né? Eu vou ter mais duplicação do meu DNA, tá? E importante, nessa fase G2, não sei se vocês lembram da aula passada, eu vou ter aí a formação de uma estrutura do citoesqueleto também muito importante nesse ciclo celular, que é a tubulina, né, que vai formar o fuso mitótico. Tá? Então, a tubulina é a proteína do quê? Dos microtúbulos, né? Do filamento do microtúbulo. Então, sem microtúbulo, que forma o fuso mitótico, eu não vou ter divisão celular. Então, o fuso mitótico é muito importante porque ele puxa as cromátides irmãs, tá? Então, o citoesqueleto é muito importante aí nessa fase. Ele vai puxar as cromátides irmãs, separando, né? Permitindo que a célula entre em citocinese, né? Que é a divisão do citoplasma, para dar origem a nova célula. Se eu tiver algum problema nesse citoesqueleto, nesses microtúbulos, eu vou ter uma célula defeituosa que não vai se dividir, não vai conseguir se dividir. Eu posso ter problema de cicatrização, né? Eu posso ter diversos problemas relacionados a essa ausência aí da tubulina, tá? E a outra fase, que não é a intérfase, é a mitose, né? Que vai ser propriamente a divisão equacional da célula, tá bom? Então, na intérfase é o quê? Duplicação DNA, sem o qual não se completa o ciclo celular. Então, eu tenho que duplicar esse meu DNA para dividir certinho para cada uma das novas células formadas, tá? É uma duplicação sempre semiconservativa, por quê? Porque uma nova fita vai ser originada sempre de uma fita que, vamos dizer assim, era antiga. Por exemplo, essa molécula de DNA aqui, ela vai ser separada das fitas. Uma fita vem para cá e vai dar origem a uma fita nova, e a outra fita vem para cá, dá origem a uma fita nova. Então, ela é dita semiconservativa, porque ela conserva a característica da fita original, tá bom? Tem esse nome por causa disso. Aí, essa foto, ela mostra os ciclos, né? Esses ciclos que eu acabei de explicar para vocês. A intérfase, que não é ainda divisão celular, é um preparo para divisão. Eu vou ter duplicação do meu DNA, produção de diversas proteínas, crescimento do tamanho da célula. Então, a célula, quando ela está em intérfase, ela vira uma célula muito maior para comportar toda a duplicação de todo o seu material genético, né? De todo o seu material também citoplasmático, que também tem que ser produzido aí para dividir para as duas, tá? Então, eu tenho intérfase, né? A intérfase, ela agrega aí a fase G1, a S e a G2, como vocês estão vendo aqui. E a mitose é essa parte aqui, tá, gente?
Então, na G1 eu vou ter crescimento, na S eu também vou ter crescimento e duplicação do DNA, na G2 eu vou ter mais crescimento e preparação final para entrar na divisão celular, tá? E aqui eu vou ter a mitose com as fases. Reparem, ó, que em cada ponta aqui, ó, tem uma seta aqui indicando, né? Inclusive tem um G0 aqui. O que será que é esse G0? Né? Aqui no G0, muitas células vão entrar nesse time de G0 porque elas não têm capacidade de prosseguir para a divisão celular, porque tem algum erro ou está faltando algum material, né, nessa célula para prosseguir para a próxima fase da divisão celular. Então, quando uma célula entra no G0, é porque ela não está pronta para seguir para a divisão celular, tá, gente? Então, ela fica aqui, no G0, sai do G1 e entra no G0, tá? Então, vocês podem ver que na fase final, que é o G2, vai ter outro ponto de checagem. Então, aqui no G1 eu vou ter um ponto de checagem que verifica se essa célula prossegue ou entra no G0. Se ela está pronta, ela prossegue. Se ela não está pronta, entra no G0. Aí, aqui no final do G2, eu também vou ter outro ponto de checagem que verifica se essa célula está preparada, tem aporte suficiente para continuar esse processo e entrar na divisão. Então, notem que isso é um sistema de controle, tá? E esse sistema de controle é justamente para evitar a proliferação descontrolada de células, tá? Porque se a célula não está preparada adequadamente para a divisão celular, eu posso ter aí uma formação de tumores, né? Que é quando a célula começa a se proliferar descontroladamente, né? Principalmente se eu não tiver esses pontos de checagem, né? Para ver se está tudo certinho, tudo bem formado, tá bom? Então, essa ausência de checagem também é a origem de muitos cânceres, né? Que apresenta uma taxa de mortalidade, morbidade altíssima, tá bom? Então, esse sistema de controle é muito importante aí para controlar, né, para verificar e dizer se essa célula está apta a entrar na divisão celular ou não. Tá, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Noco, senhora. Ok. Então, essa figura aqui, ela ilustra também os pontos de checagem, tá? Então, em cada etapa aqui, né, desse ciclo, a gente vai ter ponto de secagem, né, que é para verificar mesmo se essa célula está seguindo os padrões, né, os rígidos padrões aí determinados pela própria célula para ela se dividir, tá bom? Então, se ela não estiver pronta, ela entra no G0, né, que é uma fase que ela não entra em divisão. Se ela estiver pronta, ela parte para a duplicação do DNA, parte para o aumento da massa, né, do aumento de organelas e tal, né, e passa por outra checagem só para garantir mesmo que a célula está pronta. Então, é um sistema aí bem ordenado que a célula tem para garantir que essa divisão celular vai ser uma divisão perfeita e não uma divisão exacerbada que pode dar aí muitos problemas, né, para a nossa saúde, inclusive, tá? E o aparelho mitótico? O que é o aparelho mitótico? É um aparelho, né, que vai permitir realmente que essa divisão celular aconteça. Né? E como eu falei, os microtúbulos eles têm um papel importantíssimo nessa fase, nessa etapa. Tá? Então, esse aparelho mitótico é constituído por quê? Por fusos. Deixa eu passar. Olha, esses fusos, olha só. Tudo isso aqui são microtúbulos, né? Que dão origem aos fusos mitóticos, tá? Então, os centríolos, ó, que ficam aqui, ó, nesse centro formador de microtúbulos, tá? Ásteres, né? Porque esses microtúbulos que não formam o fuso mitótico, eles são chamados de ásteres. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não sei se alguém ligou o microfone. Então, as fibras do fuso são constituídas por microtúbulos, né? São as proteínas aí do nosso citoesqueleto que a gente estudou na aula passada, tá? Então, cada cromossomo tem duas cromátides, né, ligadas entre si através do centrômero, né, que é uma região aí que vai se ligar ao fuso mitótico. Tem outra figura aqui. Essa figura ela ilustra ainda melhor esse aparelho mitótico para vocês verem. Aqui eu vou ter o centríolo, aqui ó, os microtúbulos irradiando aqui para outros locais que não está formando o fuso mitótico. Então, desse lado tem as fibras, né, formando o fuso mitótico, tá? Então, os microtúbulos que ligam cada uma das cromátides irmãs, vocês estão vendo aqui em azul, eles são chamados de microtúbulos do cinetocoro, tá?
Já eu vou ter também fibras de fuso aqui que não ligam as cromátides irmãs, tá? Eles servem só para proteínas ficarem deslizando aqui, servem como uma função acessória aí nesse processo. Então, eles são chamados de microtúbulos interpolares, tá? Aqui em rosinha, os microtúbulos interpolares. E a gente tem microtúbulos também, ó, que ficam irradiando para outros locais que não formam esses fusos, né? Que são chamados de microtúbulos astrais, ou ásteres também podem ser chamados, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ó, notem aqui, ó, várias proteínas motoras, ó, que elas deslizam esses microtúbulos também, tá? E aqui, nesses maisinhos, é sempre para onde o microtúbulo vai crescer, que é sempre do menos para o mais, como a gente viu na aula passada, tá? Então, essa figura está bem completa. Então, ó, essa figura aqui, ela ilustra o quê, ó? Olha aqui, o fuso, ele vai estar ligado em cada lado, né, de cada cromátide irmã. Olha aqui, ó, o fuso ligado aqui. Então, quando ocorrer a separação, cada fuso vai puxar para o seu lado, né, dividindo aqui as cromátides, separando, né, as cromátides irmãs, né, e cada uma vai para o seu lado. Então, são essas fibras do microtúbulo que vão ter esse papel importante aí na divisão equacional certinha das cromátides irmãs, para que cada célula tenha seu material genético de forma correta, né, equitativa. Para que não ocorra aí disparidade, né, uma célula com mais, outra com menos, como a gente discutiu anteriormente. Tá bom, gente? Alguém quer fazer alguma dúvida? Tá de boa? Então, vou seguir, porque o silêncio diz que sim. Ou diz que não. Por mim, sim. Oi? Por mim, sim, tudo de boa aqui. Eu tô só suave até agora. Tá suave. Tá suave. Então, a mitose, o que vai ser a mitose? Vai ser a divisão propriamente dita das células, né? Então, todas as células somáticas, tá? Então, vale lembrar que são as células somáticas, não são células do zigoto, por exemplo, que é a união de dois materiais genéticos. As células somáticas, né? Vegetais e animais, tá? Essas células vão se dividir, constituindo aí a mitose, tá? E é um processo contínuo, tá? Contínuo porque ela vai sempre acontecer. Uma célula vai sempre se dividir, né? Formando duas outras células, tá? Ela é constituída por 6 fases: a prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Aí vocês me perguntam, como que decora esse monte de fase? Tem uma tática, né, que foi até um professor, já faz um tempo, né, que ensinou, né, pra gente, para os alunos, para decorar melhor essas fases, né, para o vestibular. Que era assim: prometa, Ana, telefonar. Tá? Então, é prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prometa, Ana, telefonar. Então, aí vocês olham os nomes e já lembra até da ordem, tá? Aí vocês só coloquem aqui no prófase, depois do prófase, é prometáfase, tá? Que surgiu depois dessa divisão. Então, ficou dividido em 6 fases, não mais em 5, tá? E aí, nessas fases, vão ocorrer grandes modificações no núcleo que a gente consegue até ver, né, quando a gente fizer a prática da visualização das células da cebola, que a gente cora e consegue ver essas alterações, né, células em diferentes fases da mitose, e a gente consegue separar, né, identificar certinho. Então, a mitose serve para quê? Reprodução assexuada de seres unicelulares, tá? Crescimento e regeneração de tecidos e seres multicelulares, tá? Gente que tem problema de regeneração de tecidos, pode ter algum problema e alguma falta, né, ausência de algum fator importante na divisão celular, tá, gente? Por exemplo, algum problema, algum defeito na produção de tubulina, né, que é a proteína dos microtúbulos, ou algo do tipo, tá bom? Então, são componentes muito importantes. E por que eu digo reprodução assexuada? Que a reprodução sexuada, ela vai ter que ser primeiro reducional e depois equacional, que a gente vai ver na meiose. Por quê? Porque você vai receber aí material genético, né, do pai e da mãe, tá? Então, eu vou ter que primeiro reduzir esse material para depois equacionar esse material genético, tá? Então, aí eu vou poder dizer que é uma reprodução sexuada.
Mas a mitose, ela é assexuada, tá? Porque ela não parte do princípio de que tem dois materiais genéticos diferentes, né? Que é um doador do pai e outro da mãe. A gente vai ver mais adiante isso daí, bom? Então, aqui nessa figura mostra as fases da mitose, né? Dessa divisão. Então, a gente tem primeiro o que? A prófase. O que acontece na prófase? Eu vou ter cromossomos duplicados já, tá? Então, eu vou ter a formação das cromátides irmãs e eu também vou ter ali uma condensação da cromatina, tá? Então, minha cromatina vai estar bem condensada ali. Aí eu vou ter a prometáfase. Prometáfase, como o próprio nome já diz, é uma fase anterior à metáfase. Então, eu vou ter o quê? Deslocamento dos centrosomos, tá? Notem que aqui os centrosomos estão de boas aqui na lateral da célula, né? E na prometáfase, ó, eles já vão se organizar. Eu vou ter um deslocamento dos centrosomos aqui para cada polo, tá? Eu vou ter também a fragmentação do envelope nuclear. Isso é muito importante, gente. Porque para que ocorra, né? Para que o meu material, aqui as cromátides irmãs do meu cromossomo, fiquem à mostra, né, que fiquem disponíveis para serem ligadas pelas fibras do fuso, eu preciso desfragmentar, eu preciso fragmentar esse envelope nuclear, ou seja, destruir essa membrana nuclear, para que ocorra essa ligação, né, dos cromossomos às fibras do fuso, porque se eu manter o meu núcleo, né, o meu cromossomo vai ficar guardado dentro do núcleo e as fibras, né, que ficam no citoplasma não vão conseguir se ligar, né? Então, vocês já observem que vai dar muito erro aí, se esse envelope nuclear ele não se desfizer. Então, ele se desfaz na prometáfase. Aí, na metáfase, eu tenho o quê? Posicionamento dos cromossomos no plano equatorial. Notem que aqui os cromossomos eles ainda estão na periferia ali do núcleo, né? Porque o núcleo ainda está se desfazendo. Aí, depois, na metáfase, olha só, os cromossomos já vão estar posicionados, ó, no plano equatorial. A gente chama esse centro aqui de plano equatorial do núcleo, né? Então, aqui, os fusos mitóticos, as fibras, já podem se ligar nos cromossomos, né? Porque o envelope nuclear já não existe mais, já se desfragmentou. Ele desfragmentou, mas ele não foi destruído, tá, gente? Porque ele vai precisar ser reconstruído lá nas células filhas, tá? Então, ele só se desfragmenta, ele se desfaz. Aí, depois eu vou ter a anáfase. O que é a anáfase? Vai ser a parte em que as fibras do fuso vão puxar cada uma das cromátides irmãs, como eu expliquei para vocês, né? Separando essas cromátides irmãs. Então, na anáfase, eu vou ter a separação das cromátides irmãs. Tá? Vocês vão ver que na prática que eu vou colocar, é bem visível você achar uma anáfase. E é muito bonito, né? Porque você vê mesmo ali as cromátides certinhas, bem separadinhas, tá? Diferente das outras fases. É muito legal essa parte da anáfase, de você visualizar. Aí depois eu vou ter a telófase, né, que é a minha última fase, tá? Então os cromossomos vão chegar ao polo do fuso, né? Então o meu fuso ele já puxou essas minhas cromátides, cada uma para o seu devido lugar, né? E eu vou ter também a formação de um novo envelope, tá? Então, para o lado de cá eu vou ter formação de um novo envelope e para o lado de cá também. Então, cada nova célula vai começar já a formar o seu novo envelope para já guardar o seu material genético, porque de jeito nenhum que esse material genético pode ficar à toa no citoplasma, tá bom, gente? Então, o núcleo, ele tem muito ciúme com o seu material genético, já está separando e já começa a se formar para já guardar o seu material genético. E aí, por último, eu tenho a citocinese, né? Acabou a mitose, que é a separação do núcleo, né? A divisão ali do núcleo. Então, eu vou entrar na citocinese, que é a divisão do citoplasma, tá? Então, a citocinese vai realmente terminar essa bifurcação e separar as células, né? Separar aí em duas células filhas, originando duas células idênticas, tá? Olha aqui elas bonitinhas, né? Então elas já vão entrar, elas já vão estar na intérfase já, tá? Descondensar esse material, vão começar a produzir novas proteínas, né? Vão começar a duplicar o material de novo para entrar já num novo ciclo, né, de divisão celular. Tá? E se alguma dessas células encontrar algum problema durante esse processo, entra onde? No G0. Entra lá no beco do G0 e fica lá até ela se sentir pronta, ela resolver essas questões pendentes e entrar de novo no ciclo. Se ela não conseguir se resolver, ela fica lá no G0 por toda a vida. Tá bom? Então, a citocinese, ó, o citoplasma é dividido pelo anel contrátil de filamentos de actina e miosina. Olha, aqui já entra outro filamento também importante do citoesqueleto que a gente viu na aula passada, que é o quê?
o anel contrátil, né, que é constituído de filamentos de actina, né, da proteína actina, é associado à miosina, tá? Então, esse filamento aqui também é muito importante para que ocorra a citocinese. Se eu tiver algum problema, algum defeito na produção de actina, a citocinese não acontece e a divisão celular vai ficar incompleta. Teve toda aquela etapa, né, de preparação, de produção, de replicação de DNA, e aí chegou na fase final, a célula não consegue se separar. Aí também dá problema. Então tem que ser todo um processo aí que tem que dar super certo, e ele é super coordenado pela célula, tá, gente? Mas também erros aí nessas fases originam muitos tipos de câncer, né, de tumor. Por isso que é uma doença assim, muito comum, né, de você encontrar. Então aqui é só uma figurinha da mitose ocorrendo na planta, né, na célula vegetal. Tá? Então aqui, ó, vocês podem ver que já houve a separação, né, do material genético, né? Então essa célula já está começando a entrar em citocinese, né, que é para se dividir em duas. Tá? E a meiose, né? Diferente da mitose, ela é um processo que vai dividir uma célula diploide, ou seja, 2N. Ela recebeu material, ela recebeu gametas, né? Gameta masculino, recebeu gametas femininos, né? E elas têm que transformar esse gameta, né? Essa célula diploide em células haploides, né? Célula 2N em células N, em 4 células N, tá? Então ela vai reduzir a metade o número de cromossomos constante de uma espécie. Então, a meiose, ela é dividida em meiose 1 e meiose 2, tá? Então, a primeira etapa da meiose, que é a meiose 1, ela é reducional, justamente por quê? Porque esse material genético, né, que está em cópia dupla, né, 2N, ele vai ter que ser separado, né, vai ter que ser reduzido, né, em duas células N. E aí depois, posteriormente, na meiose 2, que é equacional, essas duas células, né, com material genético já no N, vão se dividir, né, originando mais duas células N. Por isso que a meiose ela tem duas etapas, né, a meiose 1 e a meiose 2, porque a primeira tem que reduzir esse número de cromossomos e a segunda tem que equacionar esse número de cromossomos. Então, a meiose nada mais é do que essas etapas aí de acertar esse número de cromossomos, porque você recebeu gametas de diferentes origens aí, que vão dar origem a uma nova vida, e depois vai acontecer sucessivas mitoses, né, para produzir essas células do corpo, né, essas células somáticas. Então não precisa mais de que fique ocorrendo meiose, tá? E é na meiose que ocorre um processo muito importante, que é chamado crossing over. O que é o crossing over? É um mecanismo de recombinação, né? Por isso que um novo ser formado, né, por exemplo, um bebê está sendo gerado ali, ele vai ter características genéticas tanto do pai quanto da mãe, porque durante a meiose ocorreu uma recombinação, né, dos cromossomos paternos e maternos, né? E aí, esse novo material, quando eles sofrerem a mitose, né, que forem separados, eles já vão ter um material que vão conter tanto características maternas quanto paternas, tá bom? Então, esse mecanismo que permite que isso aconteça, essa mistura aí de características, é o crossing over, tá? Que é um mecanismo de recombinação, onde uma perninha, né, de um cromossomo, vamos supor assim, claro que quimicamente falando é muito mais complexo que isso, né? Mas para simplificar para vocês, é como se uma perninha trocasse as configurações com a outra perninha, né? Antes deles se separarem na meiose e carregassem, né, essas características genéticas trocadas aí adiante, tá bom? Então, é basicamente esse o processo da meiose, e a meiose tem várias fases, né, que vocês podem verificar mais adiante, mas a princípio são essas informações mais importantes que vocês podem ter da meiose e da mitose. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Eu vou entrar agora na aula, que eu quero que vocês assistam para depois vocês desenvolverem um relatóriozinho, né, explicando como que é feita essa etapa, tá? Nessa aula aqui a gente vai ver, são duas aulas, né, são duas aulas não muito longas, que a gente vai ver o processo de preparo, né, das células de cebola, para a gente visualizar todas as etapas da divisão celular, tá bom? Então, alguém tem alguma dúvida até aqui? Quiser perguntar, né, tirar alguma dúvida, pode perguntar. Sobre o conteúdo desse ano, não tenho nenhuma dúvida não, professora, mas sobre essa aula que a senhora vai passar agora,
Tipo assim, quando vem vídeo assim pra mim, trava bastante. A senhora vai disponibilizar depois esse vídeo no Ava? Deixar aberto o link lá pra gente poder entrar? Sim, eu posso disponibilizar. Eu vou postar aí no YouTube, ou eu posso também postar o link das aulas práticas também. Já que eu já disponibilizo os slides, então se alguém sentir a necessidade de assistir o vídeo, eu posto lá, não tem problema nenhum. Mas o link dos vídeos das práticas eu já posto imediatamente, que é para, né, eu sempre sugiro para vocês usarem à tarde para já fazer e adiantar o que tem da disciplina, para não ficar acumulando, né? Então, à tarde vocês já acessam lá o link das aulas práticas e já fazem o relatório, né? Porque essa aula que eu estou gravando ela é muito grande, aí ela demora um pouco para carregar no YouTube e tal. Mas eu disponibilizo sim, sem problema nenhum, tá bom? Se não tiver mais dúvidas. Então, a senhora vai querer o relatório das aulas práticas? Tá bom, professora, obrigada. Porque eu tenho certeza que vai travar mesmo. Pode ser que trave, tá? Mas aí vocês acompanham. Acho que alguém ia perguntar alguma coisa lá atrás. Sim, eu perguntei se a senhora vai querer o relatório só das videoaulas de aula prática? Das aulas práticas? Isso, é o relatório só do que vocês vão ver agora na prática, né? Porque como a gente não consegue fazer, vocês vão assistir, né? E aí vocês vão colocar como que foi feito essa prática, né? Os materiais que foram utilizados. Aí no outro vídeo vocês vão falar, né? Podem fazer até uns desenhozinhos, se conseguirem, claro, né? Ilustrando quais foram as fases, né? Da mitose, da meiose, que vocês conseguirem identificar, né? E é basicamente isso, não é nada muito complexo, né? Cada um faz o seu, né? Porque é bom que fixe o conhecimento, tá? Pode ser escrito ou digitado. Escrito é até melhor, porque acho que vocês conseguem desenhar a estrutura, mas aí fica a critério de vocês, tá bom? Tá bom, entendi. São 2 vídeos, isso? São 2 vídeos. Tá. Então, vou colocar aqui o primeiro, tá? Os materiais que a gente vai precisar na aula de hoje são uma pinça, um bisturi, um isqueiro, a placa de Petri, a orceína, que é um corante de núcleo celular, pipeta de Pasteur e a lâmina para colocar as raízes que a gente vai seccionar agora. Agora vamos seccionar 2 das raízes, mais ou menos 1 centímetro. Um centímetro de cada. Pingar 1 gota de orcina, que é o corante do núcleo celular. Aquecer a placa. Só até sair uma fumacinha. Depois que aqueceu, agora a gente secciona a parte do meristema apical, que é só a pontinha. Alguns milímetros só. E vai passar. Gente, eu não sei porque eles colocaram essas musiquinhas nada a ver. Quase me surda aqui. Eu não sei se quase surdou vocês também, desnecessário. Porque a moça fala baixo, mas a música é extremamente alta. Enfim. Para a lâmina. Com a outra raiz faz a mesma coisa. E agora adiciona mais 1 gota de orceína. Então a lamínula ela vai ser usada para macerar um pouquinho o material que está ali com a orceína
E tem que tomar bastante cuidado para não pressionar demais e não quebrar. E também não prejudicar o material que está ali dentro. Esse vídeo vai estar disponível no Alba, professora? Vai sim. Estão conseguindo acompanhar? Professora, Oi. Pode falar. não, professora, todo mundo tá com o mesmo problema, tá travando muito, professora, e o áudio tá atrasado. Aí fica bem complicado de acompanhar. Tá, vamos continuar, mas aí eu mando o link para vocês, aí na hora de fazer o relatório vocês conseguem captar com mais detalhes, tá bom? Né? Só eu, mas eu tô não entendendo Mais uma esses gotinha efeitos de sonoros. cima. E agora a lâmina ela está pronta para ser colocada no microscópio. Agora a lâmina com o material já está no microscópio e a gente vai aumentando as objetivas até encontrar as fases da mitose. Então aqui a gente está numa objetiva D20 e aí vai procurando até encontrar algumas das fases da mitose, como prófase, metáfase, telófase. E aí consegue fotografar também, que é o que vocês vão ver a partir de agora. Eu particularmente não gostei muito daquelas fotos, porque não fica muito escuro. Eu acho que da outra aula, que eu vou mostrar agora, acho que fica mais visível para vocês verem. E aí, pessoal, tudo bem? Nesta videoaula, nós vamos nos ocupar de visualizar as diferentes fases do ciclo celular. Já preparamos nossa lâmina e agora chegou a hora de conferirmos. Vamos lá? Inicialmente, vamos checar mais uma vez a nossa lâmina para ver se está tudo certo. Ok, então vamos ligar o microscópio na tomada, acionar o interruptor, ajustar o potenciômetro em torno de uns 25% do seu potencial e encaixamos a lâmina corretamente. Feito isso, devemos subir a mesa até o limite superior. E agora, olhando pelas oculares, vamos baixando a mesa até obtermos o foco. Veja, aos poucos o material vai entrando em foco, ficando mais notável. Cada pontinho vermelho deste aí é uma célula, com os seus cromossomos bem corados. Vamos trocar de objetiva e ajustar bem o foco, usando para isso o micrométrico, certo? Repare que melhorou um pouco, mas ainda não está fácil. Vamos trocar de objetiva novamente. Fazemos um ajuste no micrométrico. O aumento total aqui é de 400 vezes. Agora, observamos algumas diferenças entre as células. Diferenças estas correspondentes às fases do ciclo celular. Escaneando a lâmina, vamos dar uma atenção especial para cada uma delas. É notável que a maioria das células encontra-se em intérfase. Primeiro, vamos reparar uma célula em G1. Essa subfase, chamada de G1, que é o gap 1, ou intervalo 1 em português,
acontece antes da fase S, que corresponde à replicação do DNA. Portanto, antes da fase S, da replicação do DNA, a célula está em G1. Agora vamos observar a G2 da intérfase. Nessa fase, G2, a replicação já terminou. O núcleo agora parece ter o dobro do tamanho daquele observado em células em G1. Isso acontece porque após a fase S, o núcleo comporta o dobro da quantidade de DNA. Vamos escanear mais um pouco. Repare agora a prófase. A grande diferença aqui é o aspecto da cromatina, que está mais fibrosa. O DNA está se compactando. Em destaque, portanto, uma célula em prófase. Agora, vemos uma prófase em zoom. Os cromossomos se compactando, aquela aparência uniforme da coloração do DNA preenchendo todo o núcleo vai sendo substituída por uma aparência mais fibrosa. A carioteca, inclusive, não existe mais. Vamos prosseguir com o nosso passeio. Temos várias células em diferentes etapas do ciclo celular. Vamos destacar uma metáfase agora. Aí está. Percebemos claramente um alinhamento dos cromossomos na placa equatorial da célula. Aqui temos outra metáfase. Cromossomos no grau máximo de compactação, ocupando a região central da célula. Podemos prosseguir agora com o escaneamento da lâmina. Novamente, é importante deixar claro que há todas as fases por aqui. O movimento dos cromossomos é realizado por filamentos do citoesqueleto, mais precisamente os microtúbulos, que são os formadores do fuso mitótico. Pois bem, agora é a vez da anáfase. Inicialmente, uma anáfase em grande plano. Agora vamos dar um zoom em uma célula que está passando por esta fase. Os cromossomos estão migrando para polos opostos da célula. Cada polo receberá um conjunto completo do genoma. É exatamente por isso que a célula duplica o DNA na fase S da intérfase, para ter o dobro. E depois, agora na anáfase, dividir esse material para duas células filhas. Podemos prosseguir averiguando a lâmina, percebendo as diferentes fases do ciclo celular. Vamos observar uma telófase agora. Veja aí uma telófase destacada no campo de visão. Agora, em zoom, temos que pensar na telófase como destino da anáfase, ou seja, quando a anáfase chegar ao final, vai se iniciar a telófase, que nada mais é que o processo de reconstrução do núcleo celular. Desempacotamento dos cromossomos em cromatina novamente. Formação da carioteca. Por fim, vejamos uma citocinese, que é a divisão de um citoplasma em dois, correspondentes aos dois núcleos das células. Veremos a divisão do citoplasma bem ao centro, com a formação de uma parede divisória entre as duas futuras células. E com isso temos o final de um ciclo celular. Cada uma dessas células terá o seu núcleo em intérfase, mais especificamente G1. Antes de terminar, vamos passar por uma revisão agora. Vou deixar a revisão para vocês fazerem.
tá? Então, gente, as 2 aulas práticas são essas, mas é basicamente uma só, né? Uma aula, ela ensina como é que você prepara ali as raízes da cebola para você corar e conseguir visualizar no microscópio. E a outra, ele mostra, né, algumas células que ele encontrou, né, em algumas fases, né, da mitose. Aí o relatório vai ser simples, né? Vocês vão falar como que foi feito, né, esse procedimento do preparo e da coloração dessas raízes da cebola, né? E depois vocês vão mostrar, né, desenhar algumas fases da mitose que ele mostrou ali no microscópio, tá? E você pode fazer o desenho, identificar, aí fica a critério de vocês, né? A criatividade de vocês, tá bom? Eu já vou te Professora, Oi. são 2 relatórios para as 2 aulas ou é um relatório Não, é para um as 2 só. aulas? É um só, Ah, sim. tá? Ok. Aí você coloca como Ok, se fosse obrigada. continuidade, o método de preparo e a visualização mesmo ali das estruturas. Alguém mais quer perguntar? Ezequiel, tá com o microfone ligado? Gente, eu vou fazer a chamada aqui, Tá tá? valendo quanto, professora? Oi? Eu não ouvi. Tá valendo quanto o relatório? Eu tenho que olhar lá, mas vai ser a soma dessas atividades. A anterior valeu 10, acho que esse relatório vai estar valendo 20 pontos, se não me engano. Tá? Vocês dão uma olhada lá depois no plano de ensino, mas se não me engano é 20 pontos. Aí a gente vai somando esses pontos dessas atividades, eu só posso fazer 4 atividades, então essa já vai ser a segunda, tá, gente? Aí vocês fazem, enviam, tá no prazo. Se não me engano, vai ficar disponível até dia 13, tá? Então, se vocês não conseguirem mandar hoje, não tem problema, manda amanhã, né? Caso a internet esteja ruim, tá caindo, manda amanhã, ou manda depois de amanhã, não tem problema, mas não deixem de mandar, tá? Eu vou fazer a chamada com base nos nomes que eu tô vendo aqui. Vou ver aqui. Amanda Zid. É isso mesmo, é Zid? Amanda? Ah, ok. Ana Clara Mendes. Presente. Átila. Presente. Eduarda Moraes. Eduarda Moraes. Ah, Eduarda tá aí? Eduarda. Ela estava aqui, professora. Ela estava, mas não está. O que aconteceu? Emily Lima. Tudo bem, Amanda. Eu coloquei presente aqui. Emily Lima. Presente. Ok, Ezequiel tá aí, né? Presente. Ok. Fernando. Fernando. Jamerson. Cadê o Jamerson? Jean Carlos. Presente. Ok. Jéssica Andrade. Presente. Jéssica presente. Tô aqui. Quem é que tá falando? É o Jamerson? Ah, ok. Ok, Jamerson. Jéssica Andrade, presente. Georgiane. Presente. Ok. Kate. Kate Presente, Lima. professora. Ok. Vou baixar um pouco. Laís. Cadê a Laís Silvino?
Tá presente. Letícia. Presente. Lúcia. Ah, tá. Vou botar aqui, Fabi e Lúcia, pronto. Quem mais? Marília. Maria Lucino. Presente. Matheus. Presente. Ok. Nicole. Cadê Nicole? Racife. Presente. Ok. Rayane Uchoa. Rayane Uchoa. Presente. Rafael Aguiar. Cadê o Rafael? Rony. Presente. Ok. Sabrina. Presente. Thalita. Deu conta. Presente, professora. Ok, então só estava ausente quem é Eduarda Moraes. Me confirmem se ela ainda está ausente aí. Fernando Torres. E a Nicole Costa. E o Rafael Aguiar. Eduarda tá aí? Então, ok, corrigir aqui. Faltou eu, prof. Quem é? Quem falou aí? Ah, Vitória. Ah, lá faltou mais gente, desculpa. Depois da Thalita tem a Tayane. Presente. A Vitória Caroline, né, que falou. E a Yasmin Maria. Presente. Ok. Professora Duda respondeu no chat. É a Eduarda Moraes, eu consertei aqui já. Mas o Fernando não respondeu. Fernando Torres. Rafael Aguiar não respondeu. A Nicole não respondeu. Cadê esse povo? Foram dormir? Botaram a aula e voltaram para dormir? Então é isso, pessoal. Vou postar já o link para vocês, tá? Bom almoço. Bom trabalho. Qualquer dúvida podem entrar em contato, tá? A parte da tarde, não tem problema. E é isso daí. E se tudo der certo, até a aula que vem. O Fernando tá sem microfone? Tá, eu vou corrigir aqui então, Fernando. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Valeu, professora. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, Atila. Até semana que vem. Boa Boa noite, Bruno. Boa noite, não. Boa tarde ou bom dia. Só que falta. Bom dia, Jean. Bom dia, prof. Tchau, Tchau, tchau. professora. Obrigada pela aula. Tchau, tchau. Nada. Valeu. Bom dia, Boa Henrique. madrugada pra vocês aí, pô. Vocês estão no fuso horário Bom bem dia, diferente, Jean. hein? Tchau, tchau. Tchau, prof. Tenha um bom almoço. É o fuso horário, professora. É o fuso horário, né? Estão lá na Europa, vocês. É, vocês estão numa cidade diferente da minha. É diferente Eu da sou nossa. americano, mal sabem vocês. Ai, professora, isso aí é do Mal menino sabem vocês desde que eu moro Joé. em Portugal. O quê? Isso é desde o Joé que é essa palhaçada com o menino. Ok, gente. Tchau, tchau. Para a gravação.
Pois é, hasta la vista, babies. Hasta la vista.